Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana de decisão de taxa de juros ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o nosso Copom decidiu cortar a nossa taxa Selic em mais meio ponto percentual. Agora a nossa taxa básica de juros está em 12,25% ao ano. No comunicado logo após a reunião, o Copom ressaltou aí que esse ritmo de corte de juros é o ideal para manter aí a taxa num patamar ainda contracionista, de forma a conter a inflação. Ressaltou as questões aí geopolíticas globais, a taxa de juros dos Estados Unidos e também em relação às contas públicas. Não houve uma menção mais enfática ao assunto que dominou, desde a sexta-feira, que é em relação à meta fiscal do ano que vem. Existe aí a percepção do governo de tentar mudar a meta do ano que vem, do déficit zero, para aceitar aí um déficit de 0,25% ou de até 0,5% do PIB. Aliás, Fernando Haddad, essa semana, em uma entrevista logo após o encontro com o presidente Lula, não defendeu enfaticamente a questão da meta do déficit zero, o que acabou deixando aí os investidores um pouco preocupados em relação às contas públicas aqui do Brasil. Mas, mesmo assim, a percepção é de que isso não deve mudar aí o ritmo de corte na Selic. Aliás, o Copom também ressaltou que esse ritmo de corte de 0,5% deve persistir nas próximas reuniões. Nós tivemos também decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Lá, o Comitê de Política Monetária decidiu manter a taxa básica de juros num patamar entre 5,25% e 5,5%. A novidade positiva nos Estados Unidos veio logo após a reunião. As falas de Jerome Powell de que esse patamar de taxa de juros vem causando aí um processo desinflacionário. Além disso, não cravou aí mais uma alta de juros ainda esse ano nos Estados Unidos. Pelo contrário, diz que o FED vai analisar aí todos os dados econômicos para poder aí balizar a sua decisão sobre a taxa de juros. Acabou animando bastante os mercados. As bolsas subiram bastante depois desse discurso de Jerome Powell. Além disso, outros fatores acabaram corroborando com isso. O anúncio do Tesouro Americano de que vai emitir aí menos títulos de longo prazo também ajudou ao bom sentimento do mercado. Nós tivemos também a divulgação do payroll, que é o índice de emprego do cidadão urbano lá dos Estados Unidos. Veio com a criação de 150 mil vagas, abaixo das 180 mil vagas esperado. Isso mostra aí que o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que vinha ainda muito pujante, se desenvolvendo bastante, está um pouco menos aquecido, o que pode fazer aí com que o Banco Central norte-americano não precise elevar mais a sua taxa de juros para conter a inflação. Isso fez com que as bolsas subissem bastante a partir de quarta-feira. Lá nos Estados Unidos, o S&P 500 encerra essa semana com uma alta de 5,29%. A Nasdaq encerra com uma alta de 5,61%, enquanto isso o Dow Jones subiu 4,6%. Na Europa a bolsa subiu menos, mas mesmo assim o Stoxx 600 encerra essa semana com uma alta de 3,27%. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa encerra essa semana com uma alta de 4,29%. Enquanto isso, o dólar caiu 2,3% e encerra cotado aos R$ 4,90. Nós tivemos ainda bons dados vindos da Europa. O CPI, que é a inflação ao consumidor da zona do euro, veio com uma queda de 0,1%. Enquanto isso, o PIB do terceiro trimestre apresentou uma alta de 0,3%. Mas nós ainda seguimos com uma piora no cenário geopolítico global. Em relação ao confronto entre o Hamas e Israel, Israel cercou essa semana a faixa de Gaza, depois que iniciou as invasões por terra na semana passada. A cidade de Gaza é considerado aí, o centro do quartel-general do Hamas dentro da faixa de Gaza e foi cercado essa semana pelo exército israelense. Enquanto isso, no confronto entre Rússia e Ucrânia, a Rússia, essa semana, o presidente Vladimir Putin assinou a saída da Rússia do tratado que impede a realização de testes com armas nucleares. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação da nossa taxa de desemprego, que caiu aí para 7,7%. É o melhor desempenho do terceiro trimestre desde 2014. O Brasil registrou aí a criação
de cerca de 206 mil vagas de emprego com carteira assinada. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IGPM, a inflação do aluguel, que veio com uma alta de 0,5%, e a produção industrial, que veio com uma alta de 0,1%. Além disso, nós tivemos a decisão de taxa de juros no Japão e no Reino Unido. Ambos os países decidiram manter aí suas taxas básicas de juros inalteradas. Lembrando que o Japão é o único país que ainda mantém a sua taxa básica de juros no negativo. A taxa de lá está em negativo 0,1%. A renda fixa também teve um bom desempenho essa semana. O DI para janeiro de 24 encerra essa semana em leve queda de 0,06 pontos percentuais, cotado a 12,09%. Já o DI para janeiro de 25, que seria aí a expectativa do mercado para a Selic no final do ano que vem, encerra essa semana cotado a 10,84%. A carteira de títulos públicos teve um bom desempenho essa semana, principalmente a partir da quarta-feira. O IMA geral encerrou o mês de outubro com uma alta de 0,3% e subiu nesse início de mês de novembro 0,42%. Já os pré-fixados tiveram um desempenho melhor, fecharam o mês passado com alta de 0,37%. E nesse início de mês de novembro, tiveram uma alta de 0,71%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da ata da reunião do Copom. Temos também a divulgação dos índices de inflação na China. No campo político, nós temos a tramitação da reforma tributária no Senado. A expectativa é de que ela seja aprovada na semana que vem. Porém, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que com as novas exceções que se cogitam serem criadas aí no Senado, a alíquota do imposto de valor agregado pode ter um acréscimo de 0,5%. Dentro dos cálculos que já foram feitos aí pela área técnica do Senado, essa alíquota poderia chegar a 27,5%, o que seria o imposto mais caro desse tipo no mundo. Além disso, nós temos uma proposta que pode ser enviada pelo governo federal para o Congresso Nacional de recriação do seguro obrigatório, o DPVAT. Lembrando que o DPVAT ele deixou de ser pago no ano de 2021 e essa proposta visa aí voltar com a cobrança do seguro obrigatório. Muito obrigado e até a próxima semana.